Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, um Pod Dani, hoje com uma convidada muito especial. Uma grande amiga que a gente está um tempão tentando marcar e hoje a gente conseguiu. Josefine de Giovanna. Tudo bem, querida? Tudo bom? Que prazer estar aqui com você. Saudade de você, mas aí a gente quebrou a saudade hoje. Vai ser Não é? ótimo. Estou muito feliz que a gente Eu também, conseguiu. Depois de muito. tantas marcações e Tentativa, remarcações, é né? verdade. Mas uma hora a gente consegue, né? Exatamente. E aí hoje eu vou apresentar para vocês essa grande amiga que a vida trouxe. A gente estava conversando agora aqui. Está completando 10 anos que a gente fez uma viagem lindíssima, né? E a gente foi lá conhecer um pouquinho da terra maravilhosa dela, que é a França. Ô, lugar lindo, né? Que você me Sou apresentou com suspeita. todo carinho, né? Sim, você não conhecia Paris, Não, né? Foi a não, primeira vez, né? foi. E você me apresentou com muito carinho. Sim, com certeza. Foi muito E bom. aí a gente vai bater um papo muito especial com elas, e aí eu quero que vocês conheçam a Josefine. Jô, fala um Fala. pouquinho assim da sua vida para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou a Josefine né, de Giovanna, que é o meu nome de origem, né? De solteira, digamos assim. Eu sou casada com um brasileiro. E esse ano, essa semana, como por coincidência, não sei se é coincidência, é o aniversário que eu cheguei no Brasil, né, no dia 22. E vai fazer 31 anos, muito tempo, né? Então, estava dizendo, estou casada, eu tenho dois filhos, Eduardo e Arthur, e uma cachorrinha linda, Maia, que todo mundo conhece e segue. Quem me segue sabe que ela é. Ela é a marca registrada De da Josefine. Jessie. Então, aí eu moro no Brasil, então 31 anos em Niterói, né? E então, você quer que eu fale Quero do. que você conte como é que você veio parar no Brasil. Ah, bom. Ah, isso é uma longa história. Esse vai ter uma precisar de outra podcast. Mas vamos Resume, abrejar, vamos resumir. abrevia. O que acontece? Eu, tipo assim, 2 anos antes de vir morar aqui, eu passei no Nordeste, onde conheci meu marido. E 2 anos depois, então, eu vim morar no Brasil. Decidi sair de Paris e vim morar no Brasil. Aí eu comecei por ordem. Então, eu comecei a abrir uma empresa de uniformes que ficou durante 25 anos. 25 anos atendendo empresas, clínicas, hospitais, todo tipo de empresa, né? Uhum. O meu lance era fazer uma moda empresarial. Não era assim o uniforme batido que eu vi aqui, que não tinha assim muito design. E como sou apaixonada pelo belo, pelo estético, eu falei, ah, não, vou fazer os uniformes assim com aspecto de roupa mesmo. Então sempre fazia uniformes sociais com assim, uma pegada moda. Por isso que eu chamei a moda empresarial, chamava a minha empresa, né? E depois chegou um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho, tipo, uns 2, 3 anos antes da pandemia, fez uma viagem para Sicília, a terra dos meus pais, né? E lá foi uma coisa, parece estranho, mas foi uma coisa meio que reveladora. Na realidade, eu sou de uma família que tem um irmão que é artista, um avô que também era artista. É uma coisa que sempre fui presente. Minha mãe cantava ópera dentro de casa, sempre tinha música clássica em casa, aquela coisa toda. E eu, como eu vim morar no Brasil, pensei, gente, o que eu vou fazer? Como era estilista, que me formei em Paris, nem cheguei a me formar, não vou mentir não, hein? Quase me formei, mas enfim, eu era muito boa aluna, aí depois precisei trabalhar, então tive que interromper, trabalhei, e na realidade eu comecei a trabalhar com roupa mesmo aqui no Brasil. Que na França eu trabalhava com business, trabalhava com empresas de materiais, de escritório, tudo Uhum. isso. Enfim, o que eu estava falando? Chegou no Brasil, eu já estou perdida. 2 anos antes da pandemia. Isso, 2 anos antes da pandemia. Aí então, como eu fiz essa viagem, foi revelador, porque eu comecei a ver tantas coisas assim, lindas. A Sicília é repleta de história e de arte, que é uma coisa que me deixou meio tonta. Eu tinha voltado, a última vez que eu tinha ido na Sicília, eu tinha 14 anos, nunca mais tinha voltado, não sei porquê. Mas eu fiquei, assim, sabe, com aquele síndrome do. Tem um artista lá, um artista não, um escritor francês, que quando ele foi na Itália, na frente de tanta beleza, ele passou mal, ele teve que voltar. Eu não fiquei a esse ponto, mas eu fiquei assim.
É como se eu estivesse voltando das minhas origens, comecei a lembrar dos meus pais, da minha infância, das minhas viagens na Sicília. Eu não sei o que aconteceu. Conclusão, eu voltei e eu comecei a pintar e nunca mais parei. Comecei a fazer, gente, eu vou pintar. Aí no meio, no início, voltei a fazer uniforme, nesse meio termo, ainda estava com a empresa. Uhum. Depois chegou a pandemia, aí começou a ficar perigoso, porque eu trabalhava muito com laboratório. Uhum. Aí eu tinha que estar presente no laboratório. Aí uma vez eu fui, mas fiquei bem preocupada. E eu comecei, e como eu pintava muito na época, eu comecei a decidir. Eu não precisava tanto mais agora de fazer esse trabalho Uhum. de uniforme. Foi bom enquanto durou. Sim, É um sim. trabalho que era muito, como eu vou te dizer, era muito bom para, tipo assim, muito rentável, Uhum. tipo assim, Financeiramente. financeiramente era bem interessante, mas eu estava sempre com uma certa, não é assim insatisfação, mas aí eu queria uma coisa, porque você não trata tanto do belo quando você faz então, Aham. mesmo se você quer usar a parte da moda, muitas vezes as pessoas não estão prontas para isso. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa mais básica. Então isso me deixava um pouco frustrada. Mas como eu fazia uma coisa de excelente qualidade, são os clientes que falavam, não sou eu, tá? Então, foi, Ivana. Aí eu falei com o Biagio, olha, eu acho que vou me consagrar só à pintura. E eu tomei essa decisão e comecei a pintar todos os dias, até hoje, todos os dias eu pinto. Não tem um dia que parar. Comecei a preparar meu portfólio, não tinha nada. Aham. Comecei do nada. Do zero. Para quem ia falar sou artista? Como assim você é artista? Que isso? Artista? O que você fez? Você fez arte plástica? Você fez alguma coisa? Aí isso me deixava meio assim, falei, gente, eu preciso mostrar o que eu sei fazer. Aí eu tirei essa ideia que não sou uma autodidata, né? Aham. Tirei essa ideia que não sou, tipo assim, formada. E eu comecei a mostrar tudo o que eu sabia fazer. Aí eu fiz um curso, mas às vezes esses cursos são cursos que quer te mostrar o que você já tem em você. Tem um curso que foi interessante porque a professora falava assim, faz isso. Mas eu falei, mas isso eu não sei se você fazia. Faz. E eu conseguia reproduzir, fazer. Então eu vi que eu tinha umas possibilidades que nem eu sabia. E foi isso que comecei a pintar. Então eu fazer várias exposições em São Paulo, para fora, porque na época a gente ainda fazia online, né? Por Uhum. causa do problema da pandemia, Pandemia. né? Enfim, eu estou aqui. Então, eu lembro quando eu encontrei com você e você falou assim, ó, eu abandonei a empresa, eu não quero mais. Até me pediu ajuda, né? Sim. Pra eu te ajudar em algumas coisas e tô indo pra outra carreira, né? E eu achei, assim, muito corajoso da sua parte, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, né? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por essa situação, né? Não querem, de repente, deixar uma carreira que é boa financeiramente, como você Sim. falou, para uma outra que você ainda não sabe o que vai acontecer, Hum, né? Você não tinha portfólio, você não tinha ainda nenhum trabalho para você mostrar. tinha nada. De onde E veio toda essa coragem, essa determinação? olha, eu comecei a fuçar aquele o meu computador, comecei a fuçar, porque no início o que que eu fiz? E bom, só pintava, mas era assim, era uma coisa muito impulsiva, assim, Aham. muito, como se fala? Sem pensar, eu pintava Sempre. sem pensar o que ia fazer, havia isso, eu gostava e pintava assim. Aí vi no Instagram, perdão, uma moça que dava curso de estampa. Aí eu sempre gostei de tecido, muito bom, como saí da Uhum. moda, né? Aí eu falei, vamos fazer esse curso online. Olha, foi um quebra-cabeça, gente. Mas foi muito difícil para mim, estou sendo sincera. Aham. Porque tinha que começar a usar o Photoshop. Olha, mas eu passava horas, dias com esse Photoshop tentando entender algumas coisas, tentar fazer aquele famoso rapport. Era uma coisa de louco. Mas eu insistia, eu fazia, eu sentava de manhã até de tarde, aí eu pintava e fazia. Bom, enfim. Aí fiz esse curso, aí ela deu alguns trabalhos para fazer. Uhum. E todos esses trabalhos que ela deu para fazer, eu guardei para montar um portfólio, né? Não foram os únicos, né? Aí fiz duas estampas, reproduzi duas estampas e consegui fazer um tecido, estampar um tecido e fazer até umas roupas que até postei no meu Instagram. E no início, se você tem uma coisa que é interessante, porque no início você fica pensando, eu acho que quando você tem aquele impulso, aquela vontade,
você tem uma coisa que acontece, você não se pergunta por quê. Eu falo para as pessoas que vão começar, porque é uma coisa incrível, fico até arrepiada de falar isso. A partir do momento que você fala, mas por que estou fazendo isso? Mas para quê? Mas se não é ninguém. Tira o porquê. Não existe. Faça. Levanta de matar, fala até francês. Levanta de manhã, faça. Levanta, senta. Como se você fosse trabalhar no escritório. Você se arruma e tudo, senta no seu computador, faz o que você tem que fazer, dependendo da profissão. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E você se surpreende como você fabrica, eu falo fabrica, porque a gente fabrica mesmo, aberturas. Daqui a pouco, fulano te manda, eu quero que você expõe lá. O outro, eu quero que você faça exposição lá. Olha, gostei do seu trabalho, você não quer fazer assim? Eu quero fazer o convite do meu casamento, eu quero que você faça. Eu vou querer fazer uma exposição assim no meu hotel, você quer fazer? Então você começa a ver um monte de coisas, porque tudo bem, eu estava fuçando, mas tem muita gente que vem para mim, entendeu? É porque você vai se abrindo pro universo, né? Você vai Vai se jogando abrindo. essa energia Agora e ela tira volta, esse porquê, né? esse porquê não existe. Isso é verdade. Esse Quando- negócio do porquê é muito ruim. Não tem Começa a te resposta. limitar. Vai te Começa a te limitar. limitar. Aí você começa a ficar em dúvida se realmente é o que você quer fazer e você acaba desistindo. Exatamente. Né? Porque se você pensa o porquê, mas não vou ganhar dinheiro, e assim mesmo não vou fechar o mês, você vai ter 1 milhão de... É a mesma coisa quando você vai para ginástica. Vou levantar. Não, levanta e acabou. Levanta, toma banho e vai pra ginástica, Isso. acabou. Senão é não pra vai. pensar. Senão não vai. Não pode pensar, porque Não se é pra pensar, não pensar. vai. Não é Né? pra Porque se você pensar. for pensar racionalmente, quem quer fazer ginástica? É chato, dói, é cansativo, tem que andar até lá, não é? Então, Aí você não vai. aí não vai. Não vai, é melhor ficar em casa, vou dormir mais um Tô pouquinho. aqui, tomar cafezinho, vou tomar um café da manhã longo. Que isso? Não pode Não é? não. Eu outro dia estava lendo sobre isso, né? Nenhuma dessas coisas que levam a gente, né, a ter uma boa saúde, um bom corpo, uma boa mente, ela é legal. É prazerosa. Não é prazerosa, não é? Depois que fica. Depois que fica. Porque Porque aí você depois... fica realizada. Exato. É o Outro bom dia alguém me lado. perguntou assim, né? Como é que você consegue ter ânimo, disposição para fazer tudo o que você faz? Eu não consigo. Eu falei, consegue. 2 dicas para você. É de graça e precisa de um tênis. Exato. E o que é para fazer? Tem tênis? Tenho. Então, você calça o caminhar. tênis, 40 minutos de caminhada. Se no seu condomínio tem esteira, você caminha na esteira. Se não tem, você caminha dentro do condomínio, na rua, no quarteirão. Não, volta do Acabou. quarteirão, claro. Acabou. São 40 minutos. Faz isso todo dia, E durante depois 21 conversa. dias. Depois de 20 dias, você já sabe, né? A transformação acontece. Sim. Porque o teu corpo vai começar a te pedir. Vamos malhar, vamos pra academia, vamos caminhar. É assim. Sim. E as pessoas precisam só, realmente, você tem toda a razão, tirar o porquê da cabeça. Tem que tirar o porquê. E também tem uma coisa que não posso esquecer de sinalizar, é que meu marido, meus filhos me ajudaram muito nisso, acreditaram muito nisso. Tanto que, por exemplo, o Arthur, meu filho mais novo, uma vez ele me viu em casa, porque o meu trabalho me dava muito tempo livre, né? Também. Aham. Mãe, você antigamente pintava tanto, por que você nunca mais pintou, fez nada? Eu fiquei pensando assim, bom, enfim. E aconteceu uma anedota que eu queria retratar que me parece interessante. Aí, bom, ele falou isso, tudo bem. Aí eu ganhei um livro. Eu não gostei do livro, eu falei, vou trocar esse livro. Aí fui na Saraiva, eu acho. Fui lá para trocar o livro, aí eu li. Aí eu peguei um livro que achei bonita a imagem, a frente do livro, tava meio com uma aquarela, achei super bonito. Aí eu trouxe para casa, olhei, depois falei, gente, não tem nada esse livro, são 4 ou 5 páginas. Eu falei, gente, vou trocar de novo, que bobagem. Enfim, tava com ele na bolsa, aí eu falei, sabe por que eu não vou trocar? Aí eu deixei lá. E o dia que meu filho me falou isso, aí ele saiu para aula, aí eu vi o livro, olhei e falei, vou desenhar isso. Copiou. Foi o Desse primeiro jeito. de todas eles que eu comecei. Que Foi o legal. Que legal. Aí o meu filho Eduardo, mais velho, ele me ajuda, sabe em quê? Engraçado, né? Ele fala assim, mãe, aqui tá pouco com sombra, você tem que botar um pouquinho mais de sombra, tá achando que aqui tá assim, tá certo? Ele me dá, é engraçado, né? Então acho que os meninos têm eles acreditam muito nisso em mim, entendeu? Eu viajo também muito, ele sempre vai sempre comigo nas exposições, tudo que ele vai sempre comigo. Então isso meio que ajuda, dá muita força, sabe?
te dá ainda mais gás no que você está fazendo, né? importante Que você acredita também, né? Porque é importante a família apoiar os nossos Sim, sonhos, né? claro. Porque quando a família te apoia, você tem mais energia, né? Você tá Exatamente. mais forte, mais firme naquilo. Isso. E se der errado, a família tá ali para te ajudar, Claro, né? Essa é a claro. ideia de família, Exato, né? é isso. Eu lembro quando eu fui na tua primeira exposição, ali na Estrada Frois, eu entrei, era uma exposição grande, né, da Rio Casa Decor, Design. Casa Casa Design, né? E aí eu louca pra achar a sua, e eu não achava nunca, eu tava nervosa. Aí, de repente, achei você, Ah, a gente se encontrou né? lá. Aí eu falei, ai, te achei. Você tava perto do seu quadro, né? Sim. E assim, foi a primeira vez que eu fui numa exposição que eu conheci o artista. Ah, entendi. E isso foi, pra mim, foi muito legal, porque eu tinha ido a várias. Sim. Mas eu nunca conheci o artista. A gente Entendi. via o artista lá, via o quadro dele, mas eu nunca conheci. E foi assim, pra mim, foi muito legal. Porque foi a primeira vez que me aconteceu, entendeu? Então, assim, eu fiquei assim, falei, caramba, agora eu conheço o artista, conheço o quadro, né? Sim. E eu comecei a ver os quadros com outros olhos depois que você Sim. começou a pintar. Sim, sim. Porque você começou a publicar no Instagram, Aí eu explicava. né? Você explicava o porquê das cores, por que ali era de um jeito, porque era de outro. Sim. Que eu gosto muito da sua página. Você sempre, quando você vai publicar alguma coisa, tem uma música. Sempre. Para mim, a música é muito importante porque eu só pinto com música. Eu ia te perguntar isso. Eu só pinto com música. A música, ela me guia. Ela vai me guiando. E eu acho isso o máximo, porque as suas páginas, além de serem coloridas, né? Bem colorida. E a cor, para mim, é essencial. Mas eu gosto também de um PB, um preto e branco. Eu gosto também. Mas, em geral, eu sou da cor. Eu já percebi isso. Eu gosto Colorido. muito de cor. E eu lembro também que teve um ano que você me mandou um cartão de Natal lindo também, que Isso. você pintou. Isso. Você sabe que você enrolou num papel cor assim de bege, né? Marrom, isso. Marronzinho, E eu com um pintei cadastrinho, também. né? Isso. Tenho tudo, guardei tudo. O cadastro, o papel, o obrigada. cartão, tudo. Eu guardo Foi tudo. tudo feito com amor. Muito Pode crer. lindo. Eu falei, não posso desperdiçar nada, gente. não. Tem que guardar tudo. E aí eu ia te perguntar. Você falou que a música te guia, né? Isso. Além da música, quais outras inspirações você usa para pintar? Então, é o seguinte, na realidade tem muita coisa que são instintiva, que vem assim, mas normalmente você tem que ser sempre guiado. Então, o que vai? Você visita outros artistas. Por exemplo, você pega os clássicos, né? Por exemplo, eu gosto da aquarela, aí eu vou ver nos clássicos da aquarela o que eles fazem, e tem sempre alguma coisa que é engraçado. A inspiração é assim. Você vê aquela imagem e já te leva, parece que ela te acolhe aquela imagem, uma coisa estranha. Ela te acolhe e pronto, você... tá, tudo bem, então vou fazer uma coisa nesse sentido. Entendi. Aí eu faço com a minha pegada, claro. Não vale a pena copiar, e copiar não tem nada a ver. Não. Mas a inspiração... Não, eu estou explicando isso porque não pode confundir inspiração e cópia. Sim, tem gente que confunde. Eu falei, me inspirei, mas copiei igual, não tem nada a ver, né? Até porque não pode, né? Mas, então, a inspiração em si, quando você viaja também, quando você vai à natureza, a natureza inspira muito, que faço muita coisa com flor. Viagem, tem momento também. Você consegue guardar na sua cabeça e depois reproduzir? Ou você precisa anotar alguma coisa? Não, eu não anoto nada. Tenho uma particularidade também, eu não faço rascunho. Eu pinto direto. Direto? Direto. Não uso borracha, não uso nada, faço direto. Mesmo se é um rosto, faço direto. E você gosta de pintar mais o quê? Mais natureza, mais pessoas, objetos? Eu gosto de pintar rosto. Eu tô querendo, então, me pegar um pouquinho mais da técnica, porque como eu sou autodidata, mas acho que eu já consegui retratar algumas pessoas direitinho, mas acho que preciso aprender um pouquinho mais. Sempre a gente precisa aprender mais. E gosto muito de rosto. Rosto de mulher, normalmente. E tudo tema floral, abstrato. Eu gosto muito de abstrato também. E como é que você faz para se manter assim atualizada, né? Nessas pinturas, como é que você faz? Para se manter atualizada, o que eu faço? Eu visito muito, assim, como se diz, exposição, e sempre olho o que está se fazendo lá no Instagram. Por exemplo, agora vai ter o Arte Rio, está tendo agora em setembro, aí eu sempre vou, são as galerias que expõem as pessoas que elas representam, né? Só a galeria que expõe.
Aí eu sempre vou nisso. Quando eu vou, viajo, vou em exposição e eu olho vários artistas, às vezes conhecidos, às vezes desconhecidos, entendeu? É? Porque você consegue aprender de todo mundo, não tem essa coisa só. Tem umas coisas, por exemplo, eu estou olhando essas folhagens atrás de você, ah lá, de repente me dá uma inspiração, eu vou fazer isso, mas está me levando para outra coisa, entendeu? Aham, É assim, é bem vago, mas você precisa de inspiração. aham. Isso. E uma pergunta assim que eu sempre quis fazer, né, para artista, né? Quando você cria alguma coisa e você vende, você guarda alguma recordação? Olha, boa pergunta. É, eu sou muito apegada à minha arte. Tem muita coisa que não faço questão de vender, tá Aham. nesse nível. E eu vou te dizer mais. Às vezes eu faço uma arrumação, aí pego minhas artes, tudo. Às vezes é alguma emoldurada, outras não. E o fato de olhar elas, elas me envolvem, é uma coisa Uhum. muito incrível. Porque sempre tem um amor, né? Não tem jeito, é uma história É, de amor, né? claro. E isso me envolve. Aí, às vezes, quando eu vou vender, aí eu faço muita foto. Ah, então você guarda, né, É, uma... eu guardo assim a foto, porque eu não Aham, posso sim. guardar outra coisa, né? É. Então você guarda. Guardo algumas fotos, Aham. às vezes não. Tem um que não. Não, às vezes não, porque eu também tenho, você tem que deixar ir. Sim, sim. A gente eu sempre falo uma vez, não, eu falo porque tem uma moça que falou isso para mim, de um momento muito incrível, que era o início que estava voltando a pintar. E encontrei uma moça lá em Itacoatiara, no clube, ela estava pintando lá. E ela, inclusive, nunca tinha visto ninguém pintar no clube. Primeira vez que eu vejo uma mulher pintar e eu estava voltando a pintar. Olha, tem coisas que são bizarras, É, né? é. Aí a moça fala para mim, nem me conhece. Ela fala assim, nossa, bonito que você está fazendo, tudo. Aí ela começa a falar para mim, bem séria, assim, me olhando nos olhos. Olha só, o artista, ele faz, tudo que ele faz, ele não pode guardar para ele não, tá? Ele tem que vender, doar, mostrar para o mundo. Você não pode guardar isso para você, não. Aí eu olhei e falei, como é que ela sabe? O que que ela... É. Gente, achei estranho. Eu O falei, universo mandou um recado pra mandou um você. recado. É. Aí eu falei, você tem razão, realmente. Tem razão. Vou E, tentar. e se você tivesse que me dar um número de quantas obras você tem na sua casa que você não conseguiu se desapegar? Não, não posso falar isso. Mais de 50? Não, não sei. Nunca contei, tô sendo sincera. É. Nunca contei, não. Você vendeu mais ou guarda mais? Guardei mais. Guardou mais? Porque é diferente, guardei mais. Guardou. Mas eu me prometi que eu vou fazer uma exposição, tipo assim, individual, Aham. sozinha, com tudo que eu tenho, tudo. E se vender, vendeu. Aí eu vendi tudo, se vender tudo, vou fazer de Entendi. tudo para vender tudo, porque eu gosto de ciclo. Engraçado. Eu É, quero mas isso é agora, não importante. é? Eu tô querendo assim, tá, eu tava fazendo aquarela, tava fazendo um pouquinho disso, mas eu acho que estou numa época onde estou querendo fazer outra coisa Aham. na pintura, claro, sempre. Aham. Tipo assim, outro estilo, Você sempre o meu, mas aí de um outro caminho, já não tem uma sei o quê. ideia? Tá Não. mais tendenciosa a quê? Mais tendencioso aqui. Eu quero fazer coisas de formato maior. Isso é uma coisa que eu Ah, posso falar. Já comecei. aham. Estou no Parque Lage, aí lá. O Parque Lage é a mesma coisa, você não aprende técnica, essas coisas Aham. todas. Lá, o Parque Lage, você tem que já saber e ele meio que estimula um pouco a sua criatividade. É um estímulo, assim. Entendi. Então, você faz coisa, tudo vem de você. Então, lá não tem zona de conforto, não. Entendi. Entendeu? E você troca ideias com outros artistas? Você conversa com eles? É, pouco, Pouco. engraçado, deveria ser mais, É. mas estou sendo sincera, pouco. Aham. Quando eu quero falar, normalmente falo com meu irmão, Aham. Que é que é artista? artista, que é bem duro comigo. Ah, porque ele deve Ele não saber que passa a você é mão na boa. cabeça, Ele, não ele- passa a ele mão na sabe que cabeça. você é boa e ele quer te estimular a ser melhor É, ainda. mas ele aprecia o que eu faço, É. então eu fico feliz, porque ele é uma boa referência. Mas engraçado, tem algumas pessoas, lá no caso do Parque Lage, como isso tem muito artista, né? Uhum. Obviamente a gente sempre conversa um pouquinho, né? Que é importante, né? Trocar assim, Sim, sim, informações, sim. né? Técnicas, né? Sim. Por exemplo, se você vê uma pessoa pintando e ela tá fazendo uma técnica que você não conhece, você pergunta pra ela o que ela tá fazendo, como ela fez? Eu fico, eu faço uma
continuo discreta. Aham. Porque às vezes o artista não quer revelar, tem essas coisas todas. Tem Então, isso? sim. Por exemplo, eu mesmo sou assim. Não muito, um pouquinho. Aham. O que acontece? Eu uso um produto que eu trouxe da França, Aham. que meu irmão que fabricou, que ele fabrica muita coisa, e ele me deu um produto, ele me falou, olha, esse produto, quando você vai fazer essa técnica, você bota, parece que teu desenho tá assim, tá assado. Olha, É mesmo? dá um efeito absurdo. Eu tô alucinada por esse efeito. E aí, Acho muito bonito. você já teve alguma obra feita com esse Tenho, produto que claro. você tenha vendido? Eu agora não lembro bem. Mas acho que sim. Mas tenho várias no Instagram. É? Vai. Vou procurar. Aliás, tem uma pessoa que me pergunta, nossa, que efeito legal. Eu falei, bom, bonito, né? Guarda Eu das acho que sete chaves. você não pode revelar É, tudo. claro. Né? Tem os segredos, Claro, né? você vai. Bom, se você dá aula é uma coisa, mas Aham. se você. Tem coisa que você tem que ter um certo mistério, igual tudo, né? É, Tudo. com certeza. E eu gosto da textura. Eu gosto quando a minha arte fica com textura. Uhum. Gosto muito. É. E esse ele dá um aspecto de textura. Então, Depois vou te mandar para você me ver. manda, me manda que eu quero ver. Já fiquei curiosa. É. E aí você vai fazendo esses cursos para você aprimorar as suas técnicas, as suas especialidades na área artística, né? Você já pensou dentro dessa área você fazer uma outra coisa? Que de repente não seja pintura? Então, se você for no meu Instagram, você vai ver que eu escrevi minha frase, meu lema. Ah. Arte sobre todas as formas. Arte sobre todas as formas. Que eu acho que hoje em dia isso é muito em alta. Engraçado, eu pensava já isso e eu estou vendo que hoje já isso é, digamos, entre aspas, está na moda. O que significa isso? Gente, você fazer arte não é simplesmente fazer um quadro, uma aquarela e pronto, bater na parede. Gente, você pode fazer uma parede inteira, um painel. Fiz inclusive que eu postei também no Instagram. Você pode fazer convite de casamento, você pode fazer muitas coisas. Né? Muita, não me vem na ideia, por exemplo, os grafite, que mais? Tem muita coisa. Você pode estampa. Hoje a estampa agora, a arte, ela vai nas roupas, muito nas roupas. Eu ia te falar isso agora. Vai muito. Já Até pensou o abstrato. nisso? Eu fiz duas. Fiz uma azul e uma laranja. E uma outra também, que eu esqueci, uma floral, que eu mandei reproduzir no tecido. Uhum. E você faz roupas, tudo, faz bolsa, até a Louis Vuitton está usando os artistas bem famosos para. Sim. Pode me chamar, tá, Louis Vuitton? Tô dentro. Eu ia te perguntar, me fugiu agora aqui, você falou, tirou o foco da Louis Vuitton. Lenços também. Lenços, né? Então, aí eu fiz, os trabalhos que eu fiz quando eu fiz o curso de estampa, foi um curso muito desafiador, que foi muita novidade para mim, muito difícil, mas enfim. Aí você faz como se chama? Um cenário. Uhum. Você pega você tem que desenhar toda a mão, tudo é desenhado e depois tudo é posto no Photoshop e você faz a montagem, né? Eu fiz várias montagens para lenço. Legal. Lenço. Mas fez os lenços, vendeu? Não fiz os lenços ainda não, mas eu tenho já. Tem que começar a vender, gente. Sim. Começar a fazer Aí isso. eu tenho que fazer na seda. Aí eu tenho que achar alguém que faz reprodução em seda. E tem que ser de qualidade e tudo. Então isso é. Aí vamos procurar alguém que faça reprodução em seda pra gente poder começar a fabricar esses lenços, que eu imagino já assim, as coisas lindas que vão surgir daí. E tudo cenário, tudo com um tema, sabe? Uhum. Porque tem um que era o tema do Rio de Janeiro, o outro era o tema dinossauro, desenhei com esqueleto de dinossauro. Foi muito engraçado, eu gostei muito desse. E tem outro que foi, como se chama lá, que se passa não vou lembrar o nome. Aquele azul lá, aquele monstrinho azul lá. O Monstro S.A.? Não. Stitch? Não é monstro, como se chama aqueles homens lá naquele mundo, aquele homem tudo Avatar. Azul. Avatar. Fez um sobre Avatar que ficou, até a professora elogiou pra caramba. Ficou muito legal. Tá no seu Instagram? Tá no meu Instagram. Vai lá olhar. Tá, olha que eu olhei coisa pra atrás caramba. de uma cama, fez um painel imenso atrás de uma cama. Que legal.
quando você falou aí, né, das suas dificuldades quando você faz os cursos, né? Eu me lembrei que eu tenho um mês que eu estou tentando estudar sobre tecnologia, né? Tentando entrar nesse universo, né? E muito difícil. É um mundo completamente Exato. diferente para mim, né? Mas eu preciso entender, e aí eu fiz o primeiro curso, fiz o segundo. E aí eu falei, encontrei com o professor um dia, e É aí? isso. E aí, como é que foi? Eu falei, então, professor, se eu disser para o senhor que eu não entendi nada, ele não é É, possível. Não é possível você não ter absorvido nada. Eu falei, não, absorvi, mas muito pouco, sim. né? E daí, o que eu falei para ele? Ele falou, vou fazer o curso de novo. Aí eu fiz o Aí básico de você novo. fica diferente a segunda vez. Aí eu já entendi um pouco melhor. Aí, quando foi, agora eu fiz o segundo curso dele, que são 3. Isso, Básico, intermediário e avançado, né? isso, Aí o intermediário foi um pouco mais fácil do que o primeiro, né? isso. Agora pro avançado eu tô tentando arejar minha mente, né? Aí essa semana, né, como eu te falei, eu fiz meu mapa astral. Aí a menina falou assim pra mim: olha, eu tô vendo aqui, eu não sei o que foi que ela falou assim, na casa de não sei quem, do planeta tal, você é muito boa pra tecnologia. Ué, tá vendo? Aí eu, tecnologia? Não. Ela, é sim. Eu Você tô viu? vendo aqui, você é inteligente, você é comunicativa. Você nunca pensou em fazer um curso de tecnologia, não? Olha, Aí eu fui e falei, eu tô fazendo, mas tá muito difícil. Ela, então. Aí me falou de uma outra casa que é uma casa minha, da minha persistência. Ela falou assim, você não desiste com facilidade. Você tem que colocar sua cabeça no lugar para você poder, né? E ontem eu peguei o livro do curso avançado para dar uma olhada, né? A apostila, o e-book, né? sim, A primeira vez famoso que eu e-book. olhei, eu não entendi nada. Ontem eu já comecei a entender. Hum, A minha cabeça já começou, né, a abrir. Porque assim, se a gente não se permitir, a gente não vai chegar lá. Se a não, tem gente que insistir. tem que insistir, porque às vezes o que acontece? A sua mente não está preparada naquele momento, mas ela vai se preparar. Você precisa preparar ela, entendeu? Você Sim, tem que sim, cuidar, ler, se especializar. Eu comecei a ver muitos vídeos de tecnologia. isso. Aí eu comecei a entender melhor, porque eu sou visual. Ah, sim, Eu tenho que ver. eu também. Entende? Eu sou aquela pessoa que eu tenho que ver. Se você me falar, eu entendo só mais ou menos. Se Entendi. eu ver, eu entendo melhor. Uhum. E aí ontem eu comecei a ler, eu falei, caramba, eu tô entendendo melhor. E até já avisei o professor que eu já vou me matricular na turma, né? Pra Ah, que fazer o legal. avançado. Mas Parabéns. assim, a ideia da gente falar aqui sobre isso é porque às vezes as pessoas pensam, eu já atingi uma idade, eu não consigo mais. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Tem né? nada a ver. O nosso cérebro tá ativo sempre. Ele Quanto tem que ficar ativo. Quanto mais você Precisa. usar, Mais, melhor ele fica. claro. Mais E ele outra flui. coisa, eu tô vendo você falando isso, eu estava me lembrando, chegou uma hora, aquela coisa do Photoshop, que realmente era difícil, e eu peguei uma pessoa para me ajudar. Eu arrumei uma professora particular, e eu falei, vem aqui em casa e me ajuda algumas coisas. Aí Isso. ela me ajudou, tem algumas coisas que compreendi melhor, e aí depois fui sozinha. E hoje, como é que você e Photoshop são como? Amigos? A gente se frequenta. A gente vai, oi, tudo bem? Tudo Aham. ótimo. Fica aí que eu fico aqui. Essa relação assim E eu, meio, né? eu não preciso tanto do Photoshop, porque isso também é outro tipo de arte. Porque, na Aham. realidade, a arte você tem um leque imenso. Então, no início eu queria saber de tudo. Então, fiquei meio perdida, não, mas eu queria saber entender tudo. Aham. Queria saber fazer estampa, queria saber fazer o Photoshop, eu queria saber fazer convite, fazer isso, queria saber fazer tudo. Queria saber se eu sabia fazer tudo isso. Aham. E na verdade eu consegui fazer todas essas coisas. Mas tem coisa que eu posso terceirizar. Uma Sim. necessidade. Sim. Sim. Tem coisa. Verdade. Igualzinho, quando eu fiz a empresa de uniforme, né, sei lá, 30 anos atrás, eu mal falava português, tá? Eu ia nos meus clientes. Tem um médico uma vez que me olhou assim. Nossa, você tem um sotaque. Aí eu falei, claro, né? Acabei de chegar no Brasil. Você tem um sotaque, tipo assim, mas as pessoas tinham que me comunicar. Eu me comunico no meu português, na realidade, às vezes eu faço erro de português, vocês me perdoam, porque eu nunca estudei o português, só aprendi na No lata, dia a dia, no né? dia a dia e lendo também, que a leitura é maravilhosa para É. você aprender um idioma e você falar melhor, né, o vocabulário, etc. Então, eu acho que
Eu estava te falando, então, Da dificuldade, de quando você chegou, que você não falava então, e aí eu português. comecei, então, como é que eu comecei a empresa? Porque você vê, o que que eu acho que a criatividade, tem gente que tem uma dose boa, Uhum. tem outro que tem menos, mas que persiste e consegue Sim, chegar a um ponto. Mas você vê que a criatividade não é só, eu estou pintando, sou artista, não, não é só isso. A criatividade você tem que ter no seu trabalho, você, sim. no escritório, o médico, todas as profissões Tudo. precisam ser criativas. E em casa, fazendo comida, você não tem que ser Tudo, criativa? tudo. Você vai fazer a mesma comida Inclusive, todo dia? O marido vai falar o não, que pra você? Ai, não aguento mais essa comida. eu não podia reclamar, não, tá? Se Que reclamar, você é não. muito criativa, né? Eu adoro cozinhar também. Essa é uma coisa. Antes de eu voltar a pintar, eu precisava que essa criatividade saísse, então eu usei muito com a culinária. Usei muito. Tinha que sair. Aí eu Aham, pintava de vez em quando, mas não dava muita fé, sabe? aham. E como ela precisava sair, aí eu gostava na decoração, na preparar uns pratos bonitos, tudo isso. Sim. Enfim. Mas estava te falando, quando eu comecei, então, que eu cheguei aqui no Brasil, é, eu comecei, eu fiz assim, gente, o que eu vou fazer nesse país? Aí eu comecei a comprar tecido, procurei umas costureiras e falei, olha só, você vai fazer 2 saias desse jeito, 3 assim, 4 blusas assim, tá, tá, tá. Bom, aí preparei uma coleçãozinha, eu liguei para as empresas, tipo, empresa grande, tipo Furnas, todas as empresas assim, que elas têm um espaço para você fazer. Elas chamam algumas empresas, tipo Boticário, todas essas Aham, empresas. Então, eu sei que tinha lugar para mim lá. Aí eu liguei, falei, eu sei que vocês têm umas férias algumas vezes por mês. Enfim, aí eu fui lá, me aham. aceitaram em alguns lugares, e eu comecei a vender as roupas. E eu vendia com tanta. As meninas compravam tudo e Velocidade. ficava até tonta, não sabia o que. Isso é quanto, sabe aquela coisa? Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer uma coisa com roupa. A pessoa tá É. gostando das roupas dos Aham. modelos. Então eu comecei assim. Depois eu fiz um. Teve uma seleção lá numa empresa grande, a minha, que ia fazer uniformes. Aí Bianca me falou: olha só, a minha vai fazer uma seleção para ver o uniforme de todas as clínicas. Aí vai se apresentar, que sabe tudo. Aí tinha que fazer um desenho. Tá, 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 tá. Aí eu levei e eu botei o preço lá embaixo, com tecido top e tudo. Aí eles me ficaram, não, não, não. Aí fecharam comigo, só que eu estava sem empresa. Aham. Aí eu comecei, foi lá que eu comecei a empresa, aí comecei a pegar um contador e fiz a empresa. Eu falo isso por quê? Porque às vezes você precisa que o outro te ajude, tipo assim, eu não vou costurar isso, não tem como, eu Aham. tenho que trabalhar. Eu também Sim. não sei costurar, sei fazer do meu jeito, mas não é suficiente para vender. Então eu tive que terceirizar uma facção, né? Ela fazia tudo das outras, não podia ser uma costureira só, tinha É, que ser bastante. claro. Então ela tinha que ter já uma estrutura. Então eu terceirizava a facção, eu mesmo comprava o tecido, eu visitava o cliente e eu entregava para o cliente. Eu que fazia Uhum. essa parte com o cliente sozinha, entendeu? Aham. Então você fica assim pensando como você monta uma empresa. Às vezes é muito mais fácil, às vezes você fala assim, tem que ter o chefe disso, o chefe daquilo. Quando você para pensar, essa aqui foi uma estrutura, né? Claro, Que durou claro. 25 anos, né? Aham. Entendeu? Que empresa, né? Para Sim, pensar, sim. 25 anos é muito tempo, Sim, né? sim, é bastante E tempo. você E não, era conhecido no e mercado. você não tinha experiência nenhuma quando você começou de empresa, de Nada, 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 nada. Aí eu entendeu? trabalhei para uma empresa na França. Aham. Não trabalhava com roupa, nunca trabalhei com roupa, só no No Brasil. Brasil. Eu só fiz meus estudos de estilista lá e depois deixei porque precisei trabalhar, eu me sustentar porque eu morava sozinha em Paris, Aham. né? Meus pais moravam numa outra cidade, então eu trabalhava e estudava junto. Aham. Aí depois, sabe quando você é jovem, você quer dinheiro mesmo, né? Aham. Estuda, tá bom, mas tem que ter dinheiro, né? Aí eu trabalhava e como esse trabalho me dava bastante rendimento, então eu preferi trabalhar e deixar isso de lado. Só que quando eu vim no Brasil, usei isso. Tentou unir, né, o que você Sim, sim, gostava, né? sim, sim. Muito bacana. É. Você está falando sobre costura, né? Eu sempre quis costurar. Foi uma loucura. Quando eu era criança, eu costurava algumas coisas assim que a minha avó me ensinava, né? Hum, Costurava umas roupinhas de bonecas, sim. bobeirinha, né? Mas começa assim. E aí eu sempre quis costurar, sempre tive esse sonho. Há uns 2 anos atrás eu comprei uma máquina de costura. Nunca usei. Não Juro, nunca acredito. usei. Aí esse ano eu falei, cara, esse ano eu vou costurar, eu vou aprender. Você tem que fazer um hobby disso, porque é muito gostoso.
E aí eu comecei, Josefine. Comecei. Ah, você começou? Comecei. Comecei, mas dei uma parada porque eu tive que viajar, teve umas Sim, coisas não de tem trabalho, problema, né? mas você faz quando você Mas puder. olha, foi um dia assim maravilhoso na minha Você vida. sentiu toda Gente, você se levinha. desliga do Dito mundo, isso. né? E aí, o que acontece? A gente montou um projeto, Hum. a gente está fazendo roupinha para enxoval de bebê. Que a gente doa para Ah, uma instituição que faz doação para as mãezinhas da comunidade que não tem enxoval. Então a que gente está legal. fazendo paninho de boca, cueiro. A minha sogra que fazia isso, Dona Ercília, É? mãe do Biagio, ela ia na igreja Santo Antônio lá, e ela costura, fazia um enxoval completo de É. bebê. E aí a gente está fazendo essa parte do enxoval para a gente Que poder legal. doar. Então, assim, eu estou unindo duas coisas que eu amo fazer, né? Que era o meu sonho de costurar, né? E E com ajudar. ajudar. Que eu adoro ajudar as pessoas. Você sabe, né? É, Todo ano, em sei. novembro, Tô dezembro, munida com isso. né? Você sabe. Sei. E aí, assim, o que eu queria passar para as pessoas, né? Como é importante você fazer as coisas que você ama, como hobby. Né? Às vezes você. Começa pelo hobby. Você não Né? sabe se vai ser a sua profissão, mas começa É. pelo hobby. E se for só hobby, tá Tá ótimo. ótimo, Porque né? tem muitas pessoas, eu acho que falta hobby na vida de algumas Falta. pessoas. Porque não adianta você falar, o que você faz de hobby? Ah, não, eu faço ginástica, aí eu trabalho e faço ginástica. Gente, mas se seja uma coisa que você gosta muito, sei lá, me fala. Não, mas eu faço isso. Não, tem que ter um hobby, uma coisa que você solta todo seu estresse naquela coisa, você esquece tudo, Isso. entendeu? E que só te dá a sensação de felicidade. Porque, Ele te olha, dá um bem-estar. eu só costurei um dia. Foi assim, uma tarde inteira, né? É, E eu saí de lá com uma felicidade, leve. com todas as minhas fraldinhas Ah costuradinhas, lá, né? Eu fiz várias, fiz babadozinho, fiz um monte de coisa assim pro bebezinho, né? E assim, eu fiquei imaginando depois, conversando com as minhas amigas, falando, né? A gente imagina assim, o bebezinho que vai receber esse é enxoval, assim, todo o amor que a gente colocou aqui em cada claro, cada viradinha ali, detalhe, cada detalhe, sabe? Aí agora a gente vai colocar um negocinho assim na pontinha tudo pra dar um. arrumadinho, É, para dar sabe? uma coisa Pra dar um bonita. tchan. E assim, é tão gratificante. Então, assim, eu sei que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa ter o nosso trabalho. É bom quando a gente trabalha com o que gosta, com o que ama. Agora, além do seu trabalho, você precisa ter um hobby. Tem que ter Sim, uma válvula de escape, que é aquele exato. Tem seu válvula de momento escape, que isso você mesmo. se desliga do mundo e você tá fazendo aquilo por prazer, por felicidade, né? Então, Exatamente. a minha dica aqui é para vocês pensarem no que vocês podem fazer nas horas vagas, né? Que te tragam felicidade. Sem falar por quê. Exato. Sem porquê. Sem Essa é a porquê. regra. Sem porquê. Olha, parece, mas tem muita gente, se escutar, vai saber do que eu estou falando. Mas é verdade. Você escuta por quê? E às vezes eu vou te dizer, você está falando essas coisinhas que você fazia, por exemplo, quando eu às vezes encomendava muito tecido, aí sobrava muito tecido, chegava essa época de Natal, essa época de Natal é tão gostosa, eu sempre É. amei. E meu aniversário também fica meio nessa época, então é um Aham. momento que eu curto muito. Aí sobrava muito tecido, aí tem tanta gente necessitando, você fica pensando, puxa, aí pegava aquele tecido, faz aquelas pessoas lá do... Isso aqui tem ali, do leprosário. Aham. Gente, tudo assim, deixada de lado, Lado. numa roupa. Aí eu fazia shortinho para todo mundo, aí com um tecidinho, aí não pode ser aquele tecido que incomoda a pele. Aham. É. Gente, são umas coisas, você se sente... Eu acho que quando você faz isso, o bem é mais forte para você do que a pessoa que recebe, Sim. porque você está fazendo uma coisa para o outro te permitiu ser melhor. Exatamente. E o fato que o outro te permite ser melhor, você agradece o outro. Quando as pessoas dão uma coisa, você fala, "Oh, muito obrigado." Não, obrigado a você. É. Você, entendeu? Isso é lindo, né? Eu Essa acho. troca. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Isso é gratidão. Essa é a gratidão. Às vezes a pessoa acha que gratidão é você falar obrigado. Não é. Não é. Não é. Na França tem uma frase muito bonita de um grande escritor francês que fala: Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Ou seja, não tem amor, só tem prova. Eu vou dizer, te amo, cadê a prova? Entendeu? Falou tudo, hein? É. Ó. Que até sem palavras, né? Qual foi a parte mais difícil na sua transição de carreira? O que você acha que mais, assim, te amedrontou ou nada te amedrontou?
Eu fui uma pessoa que sempre trabalhei na vida, sempre desde eu trabalhei cedinho, eu sempre gostei muito de trabalhar, de ter meu dinheiro, aquela coisa toda. No início que comecei a pintar, foi uma coisa um pouquinho que me assustou um pouquinho no nível de rendimento. Mas como eu ainda trabalhava com os uniformes, foi tranquilo. Mas é uma coisa sempre que me assustava um pouco. Mas eu vi que realmente é uma coisa que eu sempre me perguntei. Eu acho que tem momento, quando você pode, claro, tem momento que você não pode. Eu acho que antes disso, poderia ter pintado antes. Talvez poderia, mas eu acho que estava com outras prioridades, se eu Sim. posso dizer. Não sei se é uma prioridade, não seria nem a Uhum. palavra, porque eu acho que fazer o que você ama, o que você faz muito bem, é uma prioridade, né? Sim, sim. Mas eu não pensava. E essa coisa de você pensar, não, não, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ter um monte de dinheiro, não, não, tem que ganhar dinheiro, faz com que você esqueça um pouco do seu sonho e do que Uhum, você, uhum. do que te realiza de fato, né? Eu acho que tudo na vida são momentos. Você tem momentos para tudo na vida, né? Quando a gente está iniciando a nossa vida, quando a gente se casa, lá atrás, a gente ainda é jovem, né? É a única coisa que a gente pensa? Preciso ter minha casa, ter minhas coisas. Sim, Aí você fica grávida, vem o primeiro bebê, aí você isso. começa. Ai, tem que ter as coisas pro bebê. Aí vem o Sim, segundo, não exato. é? Aí você agora tem duas crianças, escola, até eles chegarem na faculdade, eu acho que a gente vive Sim, em função da família. claro, claro, Então, a claro. prioridade é a família. Então, Sim, independe se você ama muito o seu emprego ou não, não, mas né, exato. a sua Eu acho que prioridade você tem são seus razão. filhos, Sim, né? sim, Aquele bem-estar que você precisa promover para todos. sim, Depois que seus filhos começam a ir para a faculdade, né, terminar sim, a faculdade, sair de casa, suas prioridades começam a mudar e você exato. começa a olhar para você. Sim. Aí, Aí de volta para repente, você. volta para você. Aí, de repente, nesse momento, você começa a pensar nisso, né? Exatamente. Eu acho que eu sempre quis fazer isso. Eu acho que eu sempre fui artista, porque eu pintava quando era criança, pintei quando eu era adolescente, pintei quando eu morava em Paris, pintei quando eu cheguei no Brasil, pintei sempre. Aí Aham. guardado, tem um monte de coisa guardada, entendeu? Então é uma coisa que era em mim, que tinha que sair de qualquer jeito. Quando você veio de Paris para cá, você tentou trazer um pouco, né, dessa coisa de artista para sua empresa, entende? Sim, sim, Você sim. é Sim, só a sim. gente escutar o que você falou Sim, aqui no sim, início, sim. né? Eu Exato. queria uma moda, eu queria uma coisa diferente. Empresarial. Eu não queria um uniforme qualquer, eu queria uma coisa diferente. Então você Isso. já usou ali a sua coisa de artista, né, Sim, para fazer um pouco. Você tentou usar isso aqui e fez da melhor forma que você poderia durante o tempo que você pôde fazer, né? exatamente. Até você transformar tudo isso em outra coisa, né? Exatamente. E Isso, assim, exatamente isso. alguém chegou a falar pra você assim: "Ai, não faça isso, deixar sua empresa pra ser artista". Não, Ainda porque não bem, né? teria permitido. Ainda bem, né? Não, ninguém falou para Porque mim. isso é uma coisa muito séria que eu acho que Sabe por que ninguém falou? Porque eu acho que a minha arte é tão sincera, ela envolve tantas pessoas. Realmente eu reparo isso. Ninguém falou isso para mim. Pelo contrário, as pessoas falam, nossa, mas você faz, por que que você não não fez fez antes? antes. Por que você... Entendeu? Ninguém falou assim para mim. Que bom. Eu acho que eu nem falaria para uma pessoa isso. É porque é chato, né? A Porque tem nada a escolha ver. dela, Exato, né? exato. São os desejos dela, é o amor dela, né? Sim, É a sim. vida dela. Sim, sim, A gente tem sim. que parar com essa mania, né, de ficar dando pitaco na vida dos outros, né? A gente Sim. tem que olhar para nossa vida e dar pitaco na nossa, E né? parar de olhar os outros. E julgar. Essa coisa de Porque quando julgar é muito você, ruim. enquanto você olha o outro, você não avança. É. Se você olha o outro, você esquece, você para de olhar você. E na realidade, as pessoas que sempre olham os outros são gente que não consegue avançar. É. Aí eles acham a desculpa de olhar o outro e assim o outro é assado. Olha-se primeiro, faz a sua parte. Você vai ver o outro, faz o que ele quiser, né? Exatamente. De repente, para essas pessoas, é mais fácil criticar o outro. Sim, Fica perdendo tempo com o outro, porque se ele olhar para ele, vai, vai vai ver achar que tá tudo tanta errado, coisa. né? É, Tá tudo errado, tá né? tudo Eu não faço errado. nada, eu não avanço, eu não isso, né? Então, assim, é mais fácil Exatamente. falar dos outros, né? Sim. Essa é uma coisa muito, entre aspas, natural, né, do nosso país, É. que eu acho que é uma perda Eu de acho que tempo é do ser danada. É do humano. ser humano? É do ser humano. O ser humano é assim. É assim? É Sim, a sim, sim. natureza dele? Natureza A dele. gente que tem que lutar contra, né? Exatamente. A gente Tem tem que se que, aperfeiçoar é, sempre. a gente tem que Sempre ser sempre ser a melhor, melhor né? versão de nós mesmos, né? É.
Isso é muito bom, né? É muito Eu bom, sempre mas é trabalhoso, hein? Muito. E a gente tem que ficar vigiando, né? Os nossos passos, o que a gente Nossos fala, medos. né? É, É, muita esse negócio de coisa. medo Eu, na pandemia, eu fiz um combinado comigo que eu ia perder alguns medos, né? E eu tenho feito muitas coisas, né? Eu tenho medo de altura. Eu fui lá naquele Sampa Sky, lá em São Paulo, não sei quantos metros do chão, e fiquei lá em cima. E você ficou bem? São duas varandas que você visita, né? Ah, sim. A primeira fui péssima, saí quase chorando. E aí Imagina. o segurança falou pra mim, não, não, a segunda vez vai ser melhor. Eu falei, quando eu voltar, ele, não, 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 tem uma segunda varanda ali pra você ir. Eu falei, mas agora, Eli? Agora. E aí quando eu fui na segunda, eu já não tava com tanto É, medo. E aí eu fiquei lá em pé, sozinha, tirei várias fotos, eu deitei, eu sentei, botei as pernas pro alto. Aí eu falei, cara, o medo é aquela coisa que te paralisa, não te deixa seguir. então, o medo vi alguém me mandou uma frase assim, eu ouvi, não sei, falou o seguinte: o medo é igualzinho à fé. Por quê? Os dois, você não tem certeza de nada, e você não vê. A fé você tem que acreditar numa coisa que você não vê. E o medo te faz acreditar numa coisa que você não vê. Exato. Mas Entendeu? é, Entendeu? medo é Então você, bom. você escolhe. Você quer a fé ou você quer o medo? Quando é isso, você tem que pensar nisso. É, verdade, tem toda a razão. Porque o medo te paralisa, né? O medo, às vezes, é até bom. Você ter medo de algumas Tem que coisas. ter Porque alguns medos, senão você é, fica uma pessoa sem noção, né? é, é. Faz, Vou as sair coisas- de noite assim, aí vou é. passear aqui. Não, não é assim, né? Ou passear em Pode ter, Niterói. morro de É, medo de vou noite. passear em Niterói meia-noite. Sozinha, de É, bicicleta. é. Não vai, né? Não. Mas é verdade. O medo acaba paralisando. Então, às vezes, você tem medo de algumas coisas, é bom. Mas você não pode deixar de fazer Ele pode coisas. atrapalhar a Não tua vida. pode. É porque tudo é o equilíbrio, né? Você pode ter medo de uma maneira equilibrada. Se você começar a ter medo de tudo, aí não dá, Não né? vai fazer nada. Não Vai vai ficar. fazer Por nada. quê? Por quê? Por Aí os quê? porquê vão chegar É. galopando. É muito porquê, gente, na minha Ah, cabeça, não, não é? porque eu odeio porquê. Ai, de hoje em diante, odeio os porquê. É isso Eu aí. falo, porquê? Não sei, depois te falo. É. Depois te conto. Te conto depois. Depois te conto. É. E assim, o que você está pensando para você no futuro? Você pensa muito no seu futuro? Ó, o futuro, tudo bem, mas ele pode entrar no porquê. Cuidado, tá? É. Ele pode entrar no porquê. No futuro, é uma coisa que eu não penso tanto. Não. Porque se começar a pensar, eu acho que vai chegar o porquê. E talvez e pode meio que me. Sei lá, eu não penso, não penso. Você não faz planos? Pergunta. Faço plano. Não, eu penso algumas coisas, sim, Aham. mas aí, plano assim, bem definido, não. Não. Bem definido, Deixa não. a vida te levar. Deixa a vida me levar, porque agora estou numa fase também da minha vida que estou me deixando me levar um pouquinho mais, tá? Também tem direito disso, né? Já se preocupou muito com muitas coisas, né? Não, aí agora eu quero fazer, eu estou se precisar me preocupar com alguma coisa, eu acho que sou apta para isso, pelo amor de Aham. Deus, né? Mas a nível profissional, eu falo, no caso da minha arte, claro, eu tenho plano, eu quero avançar, eu quero fazer, quero estampar a minha arte no mais possível lugar, mas eu falei errado o português agora. E no mundo, onde eu puder, tudo onde eu puder, o máximo de lugar, se pode ser no Brasil, mas pode ser em vários lugares. Eu quero a minha estampa, assim, o Sim. pessoal me conhecer. É o que todo artista quer, é ser Claro. reconhecido. Porque no final das contas, a arte é uma maneira de se expressar, uma maneira de você falar, de você dizer, olha, assim, assim, assim. Então, eu tenho coisa para dizer para o mundo, tenho sim. E é engraçado, minhas amigas, se escutar, elas vão lembrar. Tive uma época, antes de eu voltar a pintar, eu falava sempre para quando a gente se reunia para um café, uma coisa. Sabe que eu tenho várias amigas psicólogas, né? É. Aí elas me falam assim, eu falava, eu tenho a impressão que eu preciso mostrar alguma coisa para o mundo, mas não sei o que é. Mas como assim? Não, eu sempre falava isso. Falava até pro Biagio, falava pro... As pessoas que me conhecem sabem que falava sempre essa coisa. Eu quero mostrar alguma coisa, mas não sei o que é. Não sei. Aí, não teve uma época que eu achei que você escreveu, que eu escrevo muita coisa também.
Aí eu pensei que fosse escrever. Aí depois pensei, e eu sei que tem uma mensagem. Eu acho que não. E a mensagem é Sim. o que você vai fazer, vai Uhum. entregar, É, né, na realidade. legal. É isso. E dentro desse universo das cores, das pinturas, de você ser artista plástico, o que você ainda não fez que você quer fazer? Que eu gostaria de fazer? É. Ai, muita coisa. Sabe o que eu sonharia fazer? Ah, Que eu gostaria muito de fazer? É pintar uma parede num hospital. ai, que Ou então legal. fazer uns quadros assim para o hospital. Faria umas coisas bem leves para botar nos quartos dos pacientes, no corredor, perto do elevador. Faria tipo assim, um painel com mais cena de pássaro, flor, uma coisa assim bem suave, com cor bem gostosa, bem suave de assim. Gostaria muito de fazer isso. E você no início você falou sobre fazer uma exposição sozinha. Você já fez alguma? Fiz alguma, tem uma que eu fiz, você sabe que tenho pouco tempo de coisa, mas mesmo assim fiz. Fiz uma na Casa Marambaia, lá em Petrópolis. Uhum. Fiz uma lá não é o World Hotel, é lá onde tem o bar do hotel, lá, a Aham. parte mais Sim. que as pessoas sentam lá. Fiz lá durante um mês, ficou lá, Ficou. tem uns E 2 anos. como foi essa experiência para você? Porque é diferente quando você tá com outros artistas, né? É diferente, porque na realidade lá foi só a minha identidade, lá foi aquela coisa. é, Foi muito gostoso, eu adorei porque na realidade achei que minha arte combinou demais com o local. É, eu botei muitas aquarelas, flor e mulher também, fiz uma mistura. Eu acho que combinou demais. Às vezes, como era longe, não ia lá todo dia, né? Ia Aham. nos fins de semana. Eu sentava, às vezes, eu olhava as pessoas as pessoas olhavam minha arte e Aham. tudo. É Sem muito saber que você era gratificante. artista? Não, mas tem gente que reconhecia, sabia? É? Uma vez eu estava sentada lá, tem uma Ah. senhora que falou assim para mim: é você que pinta isso, não é? Aí eu falei: "Ué, como é que a senhora sabe? Ah, porque tá igualzinha a você, não sei. Falei, é mesmo? Ah, sim, mas a senhora falou isso pra mim. Tava lá sentada, tava com uma amiga, ela falou, Aham. vejo. Que legal, né? Como é que as É, pessoas reconhecem, né? Ela é, tem um dom. Ela é, tem um dom ali, ela viu é, você naquelas coisas, entendeu? Olha é, que legal. é, Legal, né? O bom de quando você expõe sozinho é isso, né? Porque você dá mais atenção ao público, né? O público acaba sim, exigindo um pouco mais de você. sim, E eles sim. te pedem explicação, o que significa aqui? Sim, sim, pede Pede. sim, claro, quando tem até nas outras exposições, Aham, o que acontece? A gente passou um período onde teve aquela história da pandemia, aham. então era tudo assim, Abstrato. virtual, tudo virtual, Ah, virtual. Agora, com tudo isso, com as exposições, quando eu posso ficar lá, aham. eu fico, aí as pessoas me perguntam, explico, é legal. É, essa troca. Sim, sim, porque você explica, é, a pessoa, você continua se expressando, né, na Aham. realidade. É, porque é uma forma de expressar diferente. Agora você tem que explicar o que você fez, porque você usou aquela cor, né? Sim, sim, Porque sim. assim, quando eu vejo uma obra, eu quero entender o que, O que o que artista levou? que levou ele a desenhar aquilo, a pintar ou fazer um vaso, o que for, né? Uhum. O que, que ele estava pensando, de onde vem essa inspiração? Porque a nossa curiosidade é essa sobre o artista, né? E isso que você falou é muito importante, porque quando a gente posta alguma coisa no Instagram, as pessoas querem saber isso. Não Por quer isso que eu saber, falei pra às você. vezes escrevia assim, é técnica, tá, 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 tá. Depois eu falei, por que eu vou escrever a técnica? Ninguém tá nem aí. Tem que falar, o que apresentar, desenhar esse É. vaso, porque eu vi, me inspirei desse artista, achei isso, aquele lá, lá, lá. Tem um vaso vermelho que eu desenhei, azul, vermelho, azul, desculpa. Eu falo vermelho porque o dela era vermelho. E era uma artista, será, me emocionou essa artista, ela não é tão conhecida, mas depois que morreu, obviamente, fica conhecida, né? Ela era uma empregada doméstica, e ela tinha problemas mentais. Aham, E ela trabalhava para um marchand. aham. E de noite, quando ela estava com tempo livre, ela catava tudo que ela achava e ela fazia umas artes, ela montava, tipo umas árvores, umas flores. Mas uma coisa assim, muito
de uma beleza que se faz. De onde é que ela achou essas coisas? É. Ela montava uma coisa que, sei lá, me tocou essa arte Aham. dela. E depois, então, o Marchand começou a publicar as coisas dela e tudo, aí ela começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, mas depois ela ficou com muitos problemas mentais e acabou morrendo sozinha, aquelas tristezas todas que a gente Aham. sabe. E a França tem um lugar que reconheceram ela, então vira mesmo eles expõem coisa. Que legal. Ela se chama. Ih, agora não vou lembrar. Não vou lembrar, depois eu te falo. Mas é legal, né? Ver esse reconhecimento. Sim, aí tem um vaso dela, uma arte que ela fez que, nossa, me inspirou demais, que eu fiz um vaso azul. Eu olhei isso e me deu vontade de fazer um vaso Aham, também. aham. Aí você se inspirou nela e fez o vaso. Isso. Isso é legal, né? E aí, quando eu vou em exposição que o artista tá lá, eu sempre pergunto, né? O que inspirou ele a fazer daquele jeito, do outro? E assim, às vezes você não entende o que ele pintou. Mas depois da explicação, aí você começa a entender, né? Você olha, você vê com outros olhos. Eu sou assim, Sim, eu vejo sim, com outros sim, olhos. sim. No primeiro momento eu não entendi nada. Era um rabisco pra lá, outro rabisco pra cá, né? Uma coisa Sim, assim. Quando ele conta a história, o que inspirou, aquelas palavras dele, parece que tudo se aquele. encaixa. Não, e o quadro vai ficando mais. Ele fica bonito. Aí Sim, já não era só um risco pra lá e outro risco pra cá. Você já viu um monte de e coisa. tem um significado, assim. Tem. Eu acho interessante você. Porque eu gosto de história. Então eu gosto de saber a história das coisas. Sim, história Então, é tudo. tudo, né? E aí, quando ele conta, eu falei, caramba. Aí você começa a ver a beleza do que ele produziu ali, né? E aí você começa a olhar aquele artista com outros olhos, aí você quer ver outras coisas que ele já fez, aí você vai vendo que trabalho É assim lindo, que belo, começa. É assim que começa. não é? É porque tem arte que não te diz nada, e tem arte que vai te tocar. É. Você pode ver, por exemplo, a minha arte, talvez tenha gente que não fica tocada, e tem gente que vai ficar tocada, sei lá. Tipo assim, ele conversa com você, É isso aí. entendeu? Conversa com você, exatamente isso. Você olha a primeira vez, não é nada. Olha a segunda. Eu vi um filme, tem um tempo, é sobre um menino que ele tem. Um menino já é um homem, né? Ele tem um probleminha também. Eu não sei se é Asperger ou se é autismo. Ah, É um sim, dos um dois. dos dois. E ele trabalha no museu, na Argentina. Ah, como é que é o nome do Eu filme? esqueci o nome do filme. É o nome dele, Zog, eu não me lembro o nome do menino. É uma história verídica? É. Ah, E ele vai e ele se apaixona pela menina que faz a segurança do museu. E ela tem um filho. Um dia esse filho tá no museu e ele vai contando a história de cada quadro pro menino. E ele sabe detalhes que tudo. ninguém sabe, porque essas pessoas especiais, elas veem detalhes que a gente não vê. Exatamente. E aí você vai se apaixonando pelos quadros, pelo filme, né? E aí eu fui anotando o nome dos quadros que ele foi falando de quem que Que era. legal. E depois eu fui pesquisar, porque eu estive nesse museu no início do ano. E na Argentina? É, Ah, eu já fui Buenos nesse museu. Aires. E aí, assim, eu olhei aquelas obras de Tem uns arte assim, né? clássicos da Europa também. A gente lá. olha assim, né? Olha. Sim, sim. Tá visto? Vamos embora. É. Não é assim? E quando eu vi o filme, eu me lembrei de alguns quadros. Eu falei, caramba, mas eu passei tão rápido por esse quadro. E assim, eu peguei as minhas fotos que eu tirei no museu e eu achei alguns quadros, né? E eu fui Sim, sim. pesquisando na internet. E assim, eu fui lendo a história na internet, era mesmo que ele estava contando ali. Entendi. Assim, um filme lindíssimo que mostra muito essa coisa da arte também, entendeu? Isso. E assim, o que me mexeu comigo foi porque eu estive lá agora há pouco tempo. Sim, sim. E eu me lembrei de alguns quadros, só que quando eu fui não tinha esse guia, né? Entendi. Que conta as histórias de cada quadro. Você imagina? Não, e hoje em dia, com a internet, você consegue saber tudo, né? É. Não tem nem desculpa, né? Não precisa mais. Você fala assim, um dia quando eu for à França, eu vou no Louvre e vou ver tal coisa. Não precisa. É, claro. Você pode ver hoje, agora. Ah, não é a mesma coisa. Ok. Mas você já pode fazer, tipo assim, uma antecedência, né? Exatamente. Vou descobrir Acho que você antes. tem que se preparar. Se você gosta de arte, você tem que se Sim. preparar antes da viagem. E se você gostou, você chegar lá, você já sabe do que mais ou menos se trata. Agora, eu comprei um livro muito legal. Você tem até a Mona Lisa Na capa. que ele fala de todas as épocas da arte. Olha, é um resumo da história da arte. Olha, acho um livro top. Ele fala desde o início. Qual o nome do livro, você sabe? Acho que é resumo da história da arte. Você acha em todas as livrarias. Legal. Tem uma capa dura, ele é Aham. pequeno. Aí você pode levar em qualquer lugar, pode deixar na sua mesa, também é bonito.
E ele fala de todas as épocas, sabe? Da arte. Do início da pré-história, Oh, depois do que Renascimento, legal. da Idade Média, tudo, tudo. E aí você tem uma noção para você entender um pouquinho. Bom, para mim é importante, né? Claro, Mas acho que claro. para todo mundo, para quem É. gosta de arte, né? E tem Uhum. o lado histórico da Sim. história, né? Também. Fica aí a dica para você que está querendo saber um pouco mais sobre a história da arte, esse livro, tá? Isso. E assim, a gente vai chegando no final, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Que recado que você manda para as pessoas que estão começando ou pensando em entrar no mundo da arte plástica? Por onde ela deve começar? Porque você me contou aqui que você começou desenhando quando você era pequena. Todo mundo desenha quando é criança, né? Exatamente, não é uma referência. Então, assim, qual é a dica que você dá para as pessoas que querem ingressar nesse universo? Bom, eu acho que, por exemplo, primeiro tem que sentir-se. Bom, se você quer fazer isso um hobby, uma coisa, desenha, pega um papel, abre o computador, vê uma foto que você acha bonita, um desenho, uma paisagem, simplesmente uma arte de outra pessoa. Aham. Você vê a arte de uma outra pessoa, você acha linda, que você acha que consegue reproduzir. Faça a reprodução no início. Uhum. Compra aquarela, ou então faz só com lápis. Eu gosto muito de PB, preto e branco, aí eu faço Aham. com tinta nanquim. Aham. Aí você, ou então com lápis, lápis de cor aquarelável, enfim, o que você tiver na mão. Aí vai desenhando, vai fazendo. Aí depois, se você quer realmente continuar nisso, você tem que fazer um curso para você, para técnica. Sim. Técnica. Por exemplo, as cores, eu sei que tem curso, mas as cores é tipo assim, sou meio rebelde, porque as cores, eu acho que eu sei das cores, então não quero aprender, eu sei. Então, mas se você quer, você pode também fazer um curso sobre as cores e ter tanto cursinho para você te dar uma alavancada, sabe? Porque quanto Uhum. mais você se sente seguro no traço, mas tem uma coisa, você começa a se sentir seguro no traço depois de você rabiscar, rabiscar, rabiscar pra caramba. Inclusive, eu fiz uma postagem de uma mulher toda rabiscada. Fez uma mulher só de rabisco de caneta Bic. Ah. Aí eu falo sobre isso. Eu falo assim, quando a gente escuta os outros, quando, por exemplo, você estava em aula, a Aham. professora falava coisa chata, a gente não desenhava Sim, assim. sim, sim. Fazia, eu adorava desenhar, fazia muito desenho nos meus cadernos. Aí você faz a mulher, você nem olha, tá? Então, esse rabisco, ele ajuda na criatividade. Ah. Ele ajuda na criatividade. Mas, enfim, eu não sei o que vou fazer, eu quero coisa de arte, mas não sei o que fazer. Como você pesquisar na internet, tem curso, você vai na doméstica, tem tanto curso que você não vai saber o que escolher. Eu comecei, sabe o quê? Eu falei, vou ver coisa de estampa, achei interessante. Aí eu fiz isso, mas eu fazia aquarela, outras coisas. Mas aí eu pensei, opa, dentro de um tecido, aí começou a me interessar. Aí eu fiz isso, mesmo se eu não fiquei, eu já sei como é que funciona. E aí depois você tem que experimentar. Uhum. É aquela coisa, eu vou fazer aquarela, eu só quero fazer aquarela. Não, eu já não concordo. Eu acho que você tem que fazer, experimentar tudo antes de você saber o que você vai escolher. É Claro. igual a criança, você botar a criança na escola, você bota só no judô. Mas existem outras coisas, de repente ele não gosta tanto, tem que É. experimentar tudo, depois ele vai escolher um que ele gosta mesmo. Uhum. Entendeu? E a arte é assim. E depois, se você realmente é artista, você vai sentir isso, ninguém vai precisar te dizer. Você vai sentir e você vai levantar de manhã para pintar, porque vai ser obrigatório para você ficar bem. E o dia que você não pinta, você se sente péssimo. E como dizia Picasso, inspiração, claro que eu tenho, mas tem que trabalhar para isso, senão não vou ter nunca, né? É. Não adianta, então, eu vou esperar inspiração para fazer um quadro, então vai ficar esperando sentado. Quanto mais você faz as coisas que você ama e que você acredita, mais as portas se abrem. Isso eu garanto. Isso é Garanto. verdade. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho. Ele começou a desenhar sozinho. Ele desenha cada coisa. Então, Acho que ele deve ter acho que uns 10 anos. Ele foi outro dia lá em casa, ele tinha uma foto da minha gatinha. E aí ele reproduziu olha lá. elazinha assim. Eu tenho até hoje. Mas assim, parece uma cópia, foto. Isso. E ele desenhou Então, é como eu te falei, tem gente que nasce dom. com alguns dons. É. Ele tem o dom da técnica, É. entendeu? Eu acho que Nunca tem aquele fez da um cor. Eu curso. gosto da cor. A cor é uma coisa que me subjuga. Eu nunca, tipo, analisar, será que essa cor vai ficar boa com essa? Eu vou fazendo.
entendeu? Uma coisa Aham. que eu poderia aprender, mas eu tenho medo de o fato de aprender que começa a me regular e para essa Entendi. espontaneidade, Unidade. entendeu? Mas você não tá errada, não. E ele, eu falei pra ela, gente, ele vai ser um artista, esse menino. Sabe? Sim, Porque ele começou sozinho, nunca fez nenhum curso. isso, mas é da pessoa E eu lembro uma isso. vez eu viajei e ela pediu pra mim trazer uns lápis de cor pra ele em tom pastel, porque ele queria cores diferentes. Porque as cores que tinha aqui já não serviam mais pra ele, entendeu? Entendi. E aí eu trouxe lápis tom pastel, ainda trouxe umas tinta tom pastel pra ele. E assim, ele cria sozinho. Que bonito. Incrível, né? E a criança se solta, é muito bom isso. Eu sempre botava os meninos para fazer isso. Eu sempre fui péssima de desenho. Não... Mas não é questão, é a questão, sabe, essa coisa, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar também, não. E eu não sabia fazer nada. Eu desenhava, tanto que quando eu fiz o curso de estilismo, eu detestava minhas bonecas, porque tinha que fazer a boneca. Aí eu não gostava, porque tinha que fazer a cabeça certinha, não sabia, tinha que fazer o rostinho. E eu queria saber da roupa. Aí a roupa fazia linda. A cara estava toda torta, as pernas todas assim, com um pé aqui, um pé lá. Eu falei, não pode fazer não, você fazer a roupa. Mas a roupa tá linda. Aí a roupa estava linda. Aí um belo dia, sabe o que eu fiz? Que isso é importante saber. Um belo dia eu falei assim, eu não vou mais desenhar assim não. Eu comecei um dia de noite, comecei a desenhar, mas jogando o lápis assim, De qualquer jeito. eu tenho esses desenhos que eu fiz, que foi revelador, porque eu senti que a sua arte, você não é fazer assim, você tem que, sabe, soltar. E foi a vez que eu comecei a me soltar mesmo Interessante, nos né? desenhos de arte. Eu fiz só desenho tudo assim, avoaçado, que eu fiz uma série imensa Aham. deles. E você pinta todo dia? Você desenha todo dia? Não, ultimamente menos, porque Aham. tenho outras coisas para fazer, mas normalmente todo dia. É? Se eu não pintar, eu vou, por exemplo, olhar, Aham. pesquisar, porque a pesquisa dá muito tempo. É? Sim. Aí- Aí quando você faz editais, quando você vai fazer uma exposição, te leva muito tempo, você tem que escolher, escrever, um monte de coisa. Então perde um certo tempo. Entendi. Mas o ideal seria que eu faça todo dia, assim. E você já tem alguma exposição assim, marcada? Então, eu fiquei um tempo sem agora. Eu deixei um pouquinho de lado, mas Aham. agora já estou voltando e tenho uma que, por exemplo, agora participei há pouco tempo de uma exposição na Colômbia, lá do coisa internacional Aham. o Trienal Internacional de Aquarela. Aí eu Aham. mandei minha aquarela para lá, estou esperando ela voltar. E vou fazer uma no Campo de Jordão, lá vai ter um concurso, lá vou participar. E estou num grupo também canadense de todos os países de língua francesa. Aham. Aí um grupo muito artista, só tem artista. Aí a gente troca ideia, tem vários assim, como se diz, vários cursos, mas são cursos assim, uma pessoa explicando, Aham. como se diz, conferência, assim. E é isso. E agora, mas eu estou te falando, tô num momento onde eu quero fazer outra coisa, sabe? Entendi. Então ainda estou procurando esse novo caminho, que com Entendi. certeza na arte, claro. Já já aparece. Você é uma mulher criativa, Sim. inteligente, dotada de vários dons. Já já aparece. Sim. Então, a gente chegou aqui ao fim. Eu quero te agradecer esse Eu que papo agradeço. maravilhoso, colorido, animado, que me inspirou muito, Que né? bom. Eu tava assim, precisando de algumas inspirações e você me inspirou muito. Muito obrigada. Espero que tenha inspirado vocês, que vocês tenham gostado desse papo sobre arte, sobre música, sobre alegria, né? Sobre uma maneira de ver a vida diferente. Então, Sim. meu muito obrigada. Eu que Gratidão. agradeço. Muito obrigada, Daniela. Espero que a gente se encontre em várias e várias exposições por aí. Com certeza, vou mandar os convites. Manda sim. Gente, obrigada. Obrigado Até a a todos. próxima e tchau, tchau.